Agora, Estados Unidos, depois de críticas à China no discurso de Estado da União, Joe Biden volta a atacar os chineses. O nosso correspondente Tiago Américo acompanha toda essa discussão. Ô, Tiago, dessa vez o que o presidente americano falou e qual foi a reação da China? Olá, Tiago, bom dia para você, para Adriana, para todo mundo que está ligado aqui na Jovem Pan. A postura de Joe Biden sempre foi de uma conversa mais próxima da China durante a sua gestão e justamente ele sempre foi criticado principalmente pelos republicanos com relação a essa postura. E é o oposto que Joe Biden vem se apresentando nos últimos dias, nesta última semana aqui nos Estados Unidos. Eu separei algumas frases de efeito desta recente entrevista dada pelo presidente norte-americano Joe Biden. Ele disse que não gostaria de estar na pele do presidente Xi Jinping. Também disse que o presidente chinês enfrenta graves problemas e que a economia chinesa é frágil e que a China é limitada à frente dos Estados Unidos. E que, apesar disso, diz que Xi Jinping tem um enorme potencial, ou seja, são diversas frases de efeito disparadas pelo presidente norte-americano contra a China. Vale ressaltar que, recentemente, no discurso em que ele fez para o Congresso norte-americano, que tinha integrantes também do Judiciário e também das Forças Armadas dos Estados Unidos, ele falou sobre a cooperação e a importância da China, mas também sobre o caso do suposto balão chinês, que invadiu o espaço aéreo norte-americano e que foi abatido por um caça na Carolina do Sul e que vem alimentando ainda mais as tensões entre as duas potências. Por sua vez, a China também fez questão de se manifestar, disse que não concorda com o acirramento entre os Estados Unidos e a China, e o governo chinês também declarou que desaprova qualquer tipo de competição não saudável. O governo chinês, por meio do seu porta-voz, também declarou que a restrição aos direitos legítimos para o desenvolvimento do país não é saudável, principalmente relacionadas às cadeias produtivas e industriais entre as duas potências econômicas e militares. Tiago. Troca de farpas, a gente continua acompanhando. Tiago Américo, microfone Jovem Pan nos Estados Unidos. Tirando os nossos comentaristas, Cristiano Vilela, mais cedo quando a gente falava da visita de Lula aos Estados Unidos, agora nesses próximos dias, você lembrava, a relação entre Estados Unidos e China não é uma boa relação, isso já não é de hoje, mas com essa troca de farpas isso piora ainda mais. Isso é ruim para a economia, Cristiano? Sem dúvida, sempre que há a situação de conflito, especialmente entre as duas grandes potências, isso acaba repercutindo de uma forma negativa na economia. Por outro lado, abre-se a possibilidade de países como o Brasil de, eventualmente, com muita habilidade, acabar conseguindo boas negociações com ambos os lados. É importante a gente lembrar que o presidente Lula está de partida para os Estados Unidos e, no próximo mês, deverá visitar a China. Então, nesse sentido, cabe ao presidente Lula, ao Itamaraty, à diplomacia brasileira, tentar se aproveitar dessa oportunidade e costurar bons acordos comerciais que venham a favorecer o Brasil. Biden falou, Diogo Schelp, a economia da China é realmente frágil ou é frase de efeito para tentar diminuir o inimigo? É uma frase de efeito, com certeza. A China tem muitas vantagens econômicas, é um país que está crescendo e tem possibilidade de superar os Estados Unidos como potência econômica, algo que se vislumbra aí no futuro. É muito curioso porque a relação entre a China e os Estados Unidos já é tensa há bastante tempo, desde antes do governo Biden. É algo que, inclusive, reúne, republicanos e democratas nos Estados Unidos. É basicamente um consenso esse enfrentamento em relação à China. Mas a China tinha, quando o governo americano era comandado por Donald Trump, tinha uma situação melhor, curiosamente, do que a que tem hoje. Donald Trump, obviamente, também havia escolhido a China como seu antagonista. No entanto, o seu foco era a questão comercial, a discussão sobre as tarifas comerciais, a guerra comercial que Trump exerceu em relação à China. Trump não tinha tanto interesse em ampliar a influência geopolítica dos Estados Unidos. Com Biden é diferente, os democratas não são tão isolacionistas quanto é o republicanismo de linha trumpista. Então, o Biden tem essa postura de disputar com a China em praticamente todos os campos. Para os chineses é muito mais difícil saber o que Biden quer do que era saber o que Trump queria. O que Trump queria era muito simples.